Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Patrick Vieira, professor de matemática do pré-concurso Roberto Quintino, e vamos dar sequência aqui a respeito de grandezas diretamente e inversamente proporcionais, beleza? Na aula passada, nós nos deparamos com um exemplo onde eu não consegui multiplicar cruzado, e eu falei com vocês que as grandezas eram inversamente proporcionais, beleza? Hoje nós vamos ver aqui vários exemplos a respeito de grandezas que são diretamente e inversamente proporcionais, como identificar para que a gente consiga formar a regra de 3 sem nenhuma dificuldade, beleza? Então, para isso, pessoal, eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, tranquilo? Então, prontinho. Vamos falar aí de sequências direta e inversamente proporcionais. Pessoal, nós vamos dizer, certo, que a sequência de números A, B, C é diretamente proporcional. Olha aqui, ó, diretamente proporcional a D é F, quando a igualdade entre as respectivas razões possui o mesmo valor, certo? Então, é direta, né, quando o produto possui o mesmo valor, beleza? Esse valor aí, ele vai ser chamado de constante de proporcionalidade, beleza? Então, as duas sequências aí, elas vão ser diretamente proporcionais quando nós temos uma igualdade entre as razões, beleza? Então, olha, como assim, professor? Eu vou pegar o valor, olha aqui, ó, essas duas sequências. Eu vou pegar o valor A e dividir por D, e quando eu pegar o valor B e dividir por E, tem que dar exatamente a mesma coisa, o mesmo resultado. Quando eu pegar C e dividir por F, tem que dar o mesmo resultado, que nós vamos chamar de K, que é a nossa constante de proporcionalidade, beleza? Constante de proporcionalidade. É a nossa constante de proporcionalidade, beleza? Isso quando as grandezas, elas são o quê? Diretamente proporcionais. Quando eu faço a divisão, beleza? Nós temos aí o mesmo resultado. Por exemplo, vamos pegar aqui uma lista de números 2, 4 e 8. E eu vou pegar outra sendo 4, 8 e 16, beleza? Essas duas listas, pessoal, elas são diretamente proporcionais. Por quê? Porque se eu pegar 2 e dividir por 4, é a mesma coisa que eu pegar 4 e dividir por 8, é a mesma coisa que eu pegar 8 e dividir por 16, certo? Isso aqui vai dar o quê? 0,5. E 0,5 é o que eu chamei aqui de K, que é a minha constante de proporcionalidade, beleza? Então, se as grandezas são diretamente proporcionais, quando eu efetuo a divisão entre elas, nós vamos obter o mesmo resultado, beleza? Nesse caso nosso aqui, 0,5. E quando as grandezas, elas são inversamente proporcionais, certo? Quando elas são inversamente proporcionais, o que que vai ser que vai acontecer, né? Vai acontecer isso aqui, olha. Produto entre elas tem que dar o mesmo resultado, tranquilo? Então, por exemplo, nós pegamos aqui duas grandezas que são diretamente proporcionais. Pegamos a divisão entre elas e o resultado foi o mesmo. Agora, vamos pegar grandezas aí que são inversamente proporcionais. Por exemplo, vou pegar aqui, ó, 8. Pegar aqui 8. Melhor, vamos pegar aqui, ó, 16, 8, 4. Tranquilo? Percebam o seguinte, essas duas listas, beleza? Elas são inversamente proporcionais. Por quê? De 16 para 8, eu estou dividindo por 2. De 4 para 8, eu estou multiplicando por 2. Uma diminui, a outra aumenta, seguindo a mesma proporção. E aí, quando nós temos grandezas que são inversamente proporcionais, quando eu fizer a multiplicação entre elas, tem que dar o mesmo resultado, que a gente chamou aqui de K, beleza? Que é a nossa constante de proporcionalidade. Então, pessoal, percebam que
se eu fizer 16 vezes 4, né? 16 vezes 4. Isso aqui tem que ser igual a 8 vezes 8, tem que ser igual a 4 vezes 16. E aí, a gente percebe o seguinte: 16 vezes 4 dá 64, 8 vezes 8 dá 64, e 4 vezes 16 dá 64. Tranquilo? Então, gente, é isso. Quando nós temos aí grandezas diretamente proporcionais, olha, nós vamos ter aqui, olha, deixar de vermelho aqui, grandezas diretamente proporcionais, nós temos a igualdade entre as respectivas razões, certo? Dividimos uma pela outra e encontramos o mesmo resultado, beleza? Quando for inversamente, pessoal, coloquei direto aqui, pode riscar, certo? Aqui é inversa, viu? Beleza? Quando for inversamente, inversa, né? Quando o produto, né? Ou seja, a multiplicação possui o mesmo valor. Nesse caso aqui, nós temos aqui, ó, grandezas que são inversamente proporcionais e o produto, né? Entre elas, vai ser o quê? Vai ser, vai dar o mesmo resultado, tranquilo? Por isso que naquele exemplo anterior, né, quando nós tínhamos grandezas inversamente proporcionais, nós fizemos a multiplicação reta, beleza? Mas a gente vai voltar em outros exemplos novamente daqui a pouquinho, beleza? Então, guardem isso daí. Se são diretamente proporcionais, a divisão entre essas grandezas tem que dar o mesmo resultado. Se são inversamente proporcionais, a multiplicação, né, o produto entre essas grandezas tem que dar o mesmo resultado, certo? Então, vamos lá. E o resultado é o que a gente chama de K, que é a nossa constante de proporcionalidade. Então, pessoal, sequências, né? Vamos ver aqui agora sequências que são direta e inversamente proporcionais. Esse exemplo 1 está querendo que a gente assinale a alternativa que contém uma tabela apresentando duas grandezas inversamente proporcionais. Para serem inversamente proporcionais, à medida que uma aumenta, a outra tem que diminuir. Se uma diminui, a outra aumenta, seguindo uma proporção. Beleza? Tem que tomar cuidado com isso. Se uma dobra, a outra tem que ser reduzida à metade. Se uma triplica, a outra tem que ser dividida por 3. Tem que seguir uma proporção, beleza? Uma não pode dobrar e a outra diminuir 3 unidades. Isso aí tá errado, beleza? Aí não é inversamente proporcional. Então vamos lá. A primeira questão aqui, né, a primeira tabela que nós temos é a letra A. Vamos verificar se essas grandezas são diretamente ou inversamente. Olha para a grandeza x. 3, 4, 5, 6, 7, 8, ela está aumentando. Então está aumentando. Olha para a grandeza y. 12, 11, 10, 9, ela está diminuindo. Então, à medida que uma aumenta, a outra diminui. Até aí, ok. Tranquilo. Agora temos que verificar se tem uma proporção. Então, olha, de 3 para 6, nós multiplicamos por 2. Mas de 12 para 9, isso aqui não está sendo dividido por 2. Deveria ser 6, né? Ou seja, são inversas, mas proporcionais não, porque uma dobra e a outra não é reduzida à metade, beleza? Vamos aqui na nossa próxima aqui, letra C. Ó, a grandeza x, 8, 7, 6, 5, ela está diminuindo. A grandeza y, 16, 14, 12, ela está diminuindo também. Pessoal, se as duas diminuem ao mesmo tempo, é porque essas grandezas são diretamente proporcionais, beleza? Então também não vai ser a letra C, nós queremos as grandezas inversas. Grandeza x na letra B, 8, 7, 6, 5, 4, 3, está diminuindo, enquanto a grandeza y, 12, 11, 10, 9, também está diminuindo. Se as duas diminuem ao mesmo tempo, elas podem ser diretamente proporcionais. Nós queremos a inversa, então não vai ser a letra B também. Vamos aqui na letra D. A grandeza x está aumentando e a grandeza y está diminuindo. Beleza. Até aí tranquilo. Agora temos que verificar se tem uma proporcionalidade. Então, olha, de 1 eu chegar em 8, eu multipliquei por 8. De 32 para eu chegar em 4, o que eu fiz? Eu divido por 8. Então, uma foi multiplicada por 8, a outra foi dividida por 8. Beleza. Vamos verificar a outra.
De 1 para chegar em 2, eu multiplico por 2. De 32 para 16, eu divido por 2. Uma aumenta, a outra diminui, seguindo uma mesma proporção, beleza? E aí, gente, quando elas são inversamente proporcionais, vamos lembrar lá, certo? Do que acabamos de ver, o produto entre elas tem que dar o mesmo valor. Multiplica 1 vezes 32, 32. 2 vezes 16, 32. 4 vezes 8, 32. 8 vezes 4, 32. 16 vezes 2, 32. E 32 vezes 1, 32. Isso acontece quando as grandezas são inversamente proporcionais, beleza? Olha aqui a nossa letra C, onde essas grandezas elas vão ser diretamente proporcionais. Por exemplo, de 8 para 4, o que eu fiz? Eu dividi por 2. E de 16 para 8 também dividi por 2, beleza? Então essas grandezas são diretamente proporcionais. Quando elas são diretamente proporcionais, a divisão entre elas vai ser a mesma. 8 dividido por 16 dá 0,5. 7 dividido por 14, 0,5. 6 dividido por 12, 0,5, beleza? Então, diretamente a multiplicação é a mesma, quer dizer, diretamente a divisão é a mesma, e inversamente a multiplicação entre elas é a mesma coisa, tranquilo? Como nós queríamos aí a inversamente proporcional, letra D de dado, tranquilo? Seguindo aí, pessoal, diminuir aqui um pouquinho. Seguindo aí, nós temos aí a nosso exemplo 2, que está falando o seguinte, olha, as sequências de números A, menos 2 e 1, 2, B e 4 são inversamente proporcionais. Olha aqui, inversamente proporcionais. Então, o valor de A mais B é... Pessoal, se são inversamente proporcionais, o que que significa? Significa que o produto, né, são inversamente proporcionais, significa que o produto entre os valores, né, entre as grandezas, tem que ser o mesmo. Ou seja, quando eu pegar A e multiplicar por 2, tem que ser igual a menos 2 vezes o B. Tranquilo? Então, vamos tentar encontrar aí o valor de A e de B. Pessoal, vamos pegar aqui, ó, menos 2 vezes B tem que ser igual a 1 vezes 4. Tranquilo? Menos 2 vezes B tem que ser igual a 1 vezes 4. Beleza? O menos 2 está multiplicando, vai descer dividindo, né? Então, 1 vezes 4 aqui vai ficar 4 sobre menos 2. Eu vou descobrir que o B vale menos 2. A mesma coisa eu vou fazer para determinar o valor de A, certo? Eu sei que se eu multiplicar A por 2, tem que ser a mesma coisa que menos 2 vezes B. Então, 2 vezes o A tem que ser igual a menos 2 vezes B. E eu sei que B é menos 2. Então, 2 vezes A tem que ser igual a menos 2 vezes menos 2. Então, 2A tem que ser igual a I. Menos vezes menos dá mais, né? 2 vezes 2, 4. Então, o A tem que ser igual a 4 dividido por 2 é igual a 2, beleza? Então, o A é igual a 2 e o B é menos 2. Eu não quero a soma entre A e B, então eu vou pegar A mais B. O A é 2 mais o B que vale menos 2. Mais vezes menos dá menos, então isso aqui é 2 menos 2, vai dar um resultado igual a 0, beleza? Então, olha, inversamente proporcionais, a multiplicação entre as grandezas tem que ser igual, beleza? Seguindo aqui, nós temos o seguinte: as duas sucessões numéricas a seguir são diretamente proporcionais, onde x e y representam números inteiros desconhecidos, quais os valores de x e de y, respectivamente. Agora nós temos duas sequências numéricas que são diretamente proporcionais. Se são diretamente proporcionais, pessoal, quando eu efetuar a divisão entre elas, tem que dar o mesmo valor, beleza? Então, por exemplo, se eu fizer 8 dividido por 12, 8 dividido por 12 tem que dar o mesmo resultado de x dividido por 15. X dividido por 15.
Como essas grandezas são diretamente proporcionais, eu posso fazer o que? A multiplicação cruzada. Faz a multiplicação cruzada, nós temos aí que 12x tem que ser igual 8 vezes 15. 8 vezes 15 vai dar 120. Então, x igual a 120 dividido por 12, x tem que ser igual a 10. Determinamos o valor de x, temos que determinar agora o valor de y, beleza? E eu sei o seguinte, olha, eu posso falar que se eu pegar 8 e dividir por 12, 8 e dividir por 12, tem que dar a mesma coisa que eu pegar y e dividir por 21. Y dividido por 21, porque essas grandezas são diretamente proporcionais. Multiplica cruzado, 12y tem que ser igual a 21 vezes 8. Então, 12y, pessoal, tem que ser igual a 21 vezes 8, isso aqui vai dar 88, né? 88. Então, o y tem que ser igual a 88 dividido por 12. Tranquilo? E aí, gente? Ó, eu peço perdão aqui, pessoal. Às vezes a gente vai fazendo as contas rápido e acaba errando. Então, tem que tomar muito cuidado. 21 vezes 8, gente, não é 88, é 168, beleza? Então, vai ser 168 dividido por 12, tranquilo? 168 dividido por 12, pessoal, a gente determina que o y tem que ser 14, beleza? Então, o x é 10 e o y é 14. X igual a 10 e y igual a 14, alternativa correta, letra D de dado. Bacana? Seguindo aí, nós temos mais um exemplo, né? Exemplo 4, onde diz o seguinte: sabendo que a sequência A, 51, x e 69, e a sequência B, y, 19 e 23 são diretamente proporcionais, determine o valor de x menos y. Então, temos que descobrir o x, temos que descobrir o y, fazer um menos o outro. Bacana? Então, vamos lá. Pessoal, se são diretamente proporcionais, é porque a divisão entre elas tem que dar o mesmo valor. Então, vamos lá. Se eu pegar 51 e dividir por y, né? 51 e dividir por y, tem que ser a mesma coisa que eu pegar o 69 aqui e dividir por 23. Beleza? Como são diretamente proporcionais, eu posso fazer a multiplicação cruzada. Então, nós vamos ter aí que 69y tem que ser igual a 51 vezes 23. Então, 69y tem que ser igual, fazendo aí 51, né? 51 vezes o 23, a resposta é 1.173, beleza? Agora, o 69 está multiplicando, vai descer dividindo, então é 1.173 dividido por 69, beleza? Quando a gente faz essa divisão aqui, pessoal, a resposta é 17. Então, determinamos o valor de y. Determinou o valor de y, vamos lá determinar o valor de x, certo? Quando eu pegar x, que está na segunda posição, e dividir pelo 19, que também está na segunda posição, tem que ser igual, certo? A 69 dividido por 23. 69 dividido por 23. Professor, eu poderia pegar 51 dividido por y e substituir o valor do y que eu encontrei? Poderia do mesmo jeito, beleza? Vai chegar na mesma resposta. Então, fazendo a multiplicação cruzada, nós temos que 23x é igual a 19 vezes 69, beleza? E 19 vezes 69, pessoal, o resultado, né, 23x, tem que ser igual a 1.311, beleza? O 23 está multiplicando, vai descer dividindo, então é 1.311 dividido por 23. E aí a gente chega na resposta de que x é igual a 57. X é igual a 57, beleza? Agora, pessoal, a questão quer o valor de x menos y, beleza? Então, nós queremos x menos y. X é 57 menos o y, que é 17. 57 menos 17, 40. Alternativa correta, letra D de dado. Seguindo aí, nós temos mais um exemplo, né?
que diz o seguinte: qual deve ser o valor de m e k, respectivamente, para que as sequências 30, 15 e 10 e m, 8 e k sejam inversamente proporcionais, beleza? Para ser inversamente proporcional, quando eu fizer a multiplicação, tem que dar a mesma coisa, beleza? Então, eu vou multiplicar o primeiro vezes o primeiro, tranquilo? Então, 30 vezes m tem que ser igual ao segundo vezes ao segundo. 15 vezes 8. Pessoal, 30m, então, tem que ser igual. 15 vezes 8 dá 120. M tem que ser igual a 120 dividido por 30. Cancelou os zeros aqui. 12 dividido por 3, 4. M é igual a 4. Vamos determinar agora o valor de K. Beleza? Olha, 30 vezes M, né? E eu sei que o valor de M é 4. Tem que ser igual a 10 vezes K. 10 vezes o K. 30 vezes 4 dá 120 e 10 vezes K dá 10K. O 10 está multiplicando o K, vai descer dividindo. Então, K tem que ser igual a 120 dividido por 10. Então, K tem que ser igual a 12. Então, tá aí os valores de M e K, 4 e 12, alternativa correta, letra B. Então, pessoal, o principal aprendizado que a gente tira daqui é: se as grandezas são diretamente proporcionais, a divisão entre elas tem que ser igual. Se são inversamente, é a multiplicação que tem que ser igual. Beleza? Agora nós vamos voltar, certo? Lá na regra de 3, para a gente verificar como que nós vamos aplicar, né, essas grandezas diretamente inversamente proporcionais lá na regra de 3, beleza? Então, bora lá. Então, prontinho, pessoal. Estou aqui no exemplo 1, né, onde nós vamos falar de regra de 3. É o mesmo exemplo que nós resolvemos na aula anterior, beleza? Mas eu vou resolver ele novamente aqui com vocês, agora que a gente viu aí, né, as grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Então, a questão diz o seguinte: a chuva, quando em excesso, traz vários problemas para a população. Em uma determinada cidade brasileira, houve a danificação da estrutura de uma ponte. Para arrumá-la, a prefeitura constatou que seriam necessários 12 funcionários para terminar a obra em 2 meses. Sabendo que o ano era político, né? E visando a reeleição, o prefeito decidiu terminar a obra em 15 dias. A quantidade de funcionários necessários para realizar a obra nesse período é de. Então vamos lá. Ele colocou aí 12 funcionários, beleza? 12 funcionários, e a obra seria terminada em 2 meses. Ele quer terminar a obra em 15 dias e quer descobrir a quantidade de funcionários necessárias. Faz uma tabelinha. Olha, 12 funcionários são 2 meses. 2 meses a gente sabe que são 60 dias. Por que eu vou colocar aqui em dias? Porque a outra informação aqui também está em dias, beleza? Temos que tomar esse cuidado aí dessa concordância no tempo. Então, nós temos aqui, ó, funcionários e o tempo. Do mesmo jeito que a gente montou na aula anterior. E é o seguinte, ele quer descobrir o seguinte: com 15 dias, ele quer terminar a obra com 15 dias, quantos funcionários ele vai precisar. Então, é isso daí, tranquilo? Então, gente, nós temos aqui uma regra de 3, beleza? Que é uma relação entre duas grandezas. Nós temos que verificar se essa regra de 3 vai ser direta ou inversamente proporcional. Pessoal, se eu quero reduzir o tempo fazendo essa obra, obviamente eu tenho que aumentar o número de funcionários, beleza? Então, se eu quero reduzir o tempo da obra, eu tenho que aumentar o número de funcionários. Como uma está diminuindo e a outra está aumentando, percebam que as setas, elas estão em direções opostas. Se está aí em direções opostas, significa que a regrinha de 3 vai ser inversamente proporcional. E como nós vimos anteriormente, se é inversamente, o que vai ser igual é a multiplicação entre as grandezas, beleza? Então, o que que nós vamos fazer? Faz a multiplicação reta, beleza? Faz a multiplicação reta. Eu vou fazer 12 vezes 60 e x vezes 15, beleza? Então, vai ficar 15x é igual a 12 vezes
60. Então, 15x é igual a 12 vezes 60 dá 720. Então, x tem que ser igual a 720 dividido por 15, e isso daqui vai dar 48. Então, ele precisa aí de 48 funcionários para terminar a obra em 15 dias, beleza? Então, se a regrinha de 3 for inversamente proporcional, vocês vão multiplicar reto, beleza? Se fosse aí inversamente não, se fosse diretamente, multiplicação cruzada, tranquilo? Então, beleza. Vamos para um outro exemplo aqui, olha. Em uma construção, 4 pedreiros levam 18 dias para realizar a construção de um muro com 2 metros de altura. Caso houvesse 2 pedreiros a mais e a altura do muro fosse 4 metros, quanto tempo esses 2 pedreiros levariam? Então, pessoal, aqui nós temos um caso a respeito de regra de 3 composta, beleza? Vamos montar uma tabelinha aqui, olha. Nós temos aí 4 pedreiros, ok? 4 pedreiros levam 18 dias para realizar a construção de um muro de 2 metros, beleza? Então, nós temos aqui quantidade de pedreiros, nós temos aqui os dias, né? E o tamanho do muro, beleza? E a questão quer saber o seguinte, olha. Caso houvesse 2 pedreiros a mais, ou seja, 6 pedreiros, e a altura do muro fosse 4 metros, né? Então, o tamanho do muro aqui, 4 metros. Quanto tempo esses pedreiros levariam para completar essa tarefa, né? Então, o que a gente quer descobrir quantos dias que eles vão demorar aí, beleza? Como que a gente resolve a regra de 3 que é composta? É muito simples, pessoal. Nós vamos fixar, beleza? Fixar a parte que tem a nossa incógnita. A nossa incógnita que é x, ela está aí nos dias, então nós vamos fixar essa parte aí, tranquilo? E aí eu vou fazer a análise das relações aí, se elas são diretamente ou inversamente proporcionais com os dias, beleza? Então vamos lá. Pessoal, seguinte, eu tenho um muro de 4 metros, beleza? Que eu construo em 18 dias. Se eu aumento o tamanho do muro, eu vou precisar de mais ou menos dias para construir? Eu vou precisar de mais dias, né? Então, a quantidade, perdão, aqui é pedreiro, né? Eu tenho 4 pedreiros para construir um muro, beleza? Eu demoro um tempo para construir. Eu aumento a quantidade de pedreiros, o que acontece com o tempo, né? Com a quantidade de dias? Vai diminuir. Se eu tenho mais pessoas trabalhando, certo? Nessa obra, eu vou concluir o trabalho mais rápido, beleza? Então, se eu aumento o número de pedreiros, eu diminuo a quantidade de dias que eu vou gastar para fazer aquela tarefa, tranquilo? Então, essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Bota um izinho aqui, mostrando que são inversamente proporcionais. Agora, vamos para o dia e para o tamanho do muro, beleza? Olha, pessoal, se eu gasto aí 18 dias para construir um muro de 2 metros, se eu aumento o tamanho desse muro, eu vou precisar de mais dias. Então, se eu aumento o tamanho do muro, eu vou precisar de mais dias aí para eu finalizar. Se as duas setinhas estão para cima, significa que as grandezas, elas são diretamente proporcionais, beleza? E como é que nós vamos fazer? Primeiro, antes da igualdade, vocês vão colocar a fração que tem a incógnita, beleza? Então, vocês vão colocar 18 sobre x, sinalzinho de igual. E agora nós vamos colocar as duas outras. A primeira que está envolvendo aí com a quantidade de pedreiros e depois a que está sendo relacionada aí com o tamanho do muro, beleza? E aí vocês vão prestar atenção se as grandezas são inversamente ou diretamente proporcionais. A quantidade de pedreiro, certo? Ela vai ser inversamente proporcional à quantidade de dias. Se é inversamente proporcional, o que vocês vão fazer? Inverter a fração. Aqui não está 4 para 6, então vocês vão colocar 6 para 4. E, de inversamente, inverte, beleza? Quanto ao tamanho,
as grandezas são diretamente proporcionais, então vocês colocam do jeito que está, 2 sobre 4. Tranquilo? Então, pessoal, é só fazer a multiplicação agora e resolver encontrar o valor de x. Tranquilo? Então, vamos lá fazer isso. Olha, nós teremos que 18 sobre x tem que ser igual. 6 vezes 2 dá 12 e 4 vezes 4 dá 16. Tranquilo? Dá para simplificar isso aqui, pessoal. Antes de fazer a multiplicação, dá para simplificar. E eu sugiro que vocês façam isso. Por exemplo, eu tenho 4 aqui que eu posso simplificar com 2, beleza? Vai ficar 1 aqui em cima, 2 dividido por 2, 1, e 4 dividido por 2, 2. Dá para simplificar o 6 com o 4 aqui, simplificando por 2, certo? Em cima e embaixo. 6 dividido por 2 dá 3, e 4 dividido por 2 dá 2. Tranquilo? O que sobrou aí para a gente, então? 3 vezes 1, que dá 3, e 2 vezes 2, que dá 4. Tranquilo? Faz a multiplicação cruzada agora. 3 vezes x tem que ser igual a 18 vezes 4. Então, pessoal, o 3 que está multiplicando vai descer dividindo. Então, é 18 vezes 4 sobre 3. O que eu posso fazer? Simplificar 18 dividido por 3 dá 6, beleza? O que sobrou aí para a gente, então? 6 vezes 4, que vai dar 24. Então, 6 pedreiros vão demorar aí 24 dias para construir um muro de 4 metros, beleza? Então, pessoal, regra de 3 composta é isso daí. É muito simples, beleza? Monta a tabelinha, tranquilo? Fixa, beleza? Fixa aí onde tem a incógnita, compara as outras duas, se vão ser diretamente ou inversamente proporcionais, e na hora de montar a proporção aqui, o que for inversamente proporcional, é só inverter a fração, tranquilo? Quando é diretamente, coloca do mesmo jeitinho que estava lá. Bacana? Vamos ver aqui mais um exemplo. Então, pessoal, dando sequência, nós temos aqui a nossa próxima questão, que diz o seguinte: uma indústria utiliza 12 máquinas para produzir 200 coletes. Então, 12 máquinas para produzir 200 coletes à prova de bala por dia. Tranquilo? Mantendo a mesma proporção, se essa indústria utilizasse 36 máquinas, quantos coletes à prova de bala poderiam ser produzidos por dia? Então, vamos lá montar a nossa tabelinha. Olha, 12 máquinas, certo? Produzem aí 200 coletes. Então, vou colocar aqui o M de máquina e o C de coletes, beleza? Se nós tivéssemos aí 36 máquinas, quantos coletes nós produziríamos, certo? Então, tem que tomar o cuidado. Quantidade de máquina embaixo da quantidade de máquina aqui, beleza? Quantidade de coletes embaixo da quantidade de coletes. Bacana? Então, gente, vamos verificar agora se essas grandezas elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Tranquilo? Olha, se eu aumento a quantidade de máquinas na fábrica, eu vou aumentar a quantidade de coletes produzidos. Tranquilo? Então, essas grandezas, como as duas setinhas estão para cima, são diretamente proporcionais. São diretamente proporcionais, a gente faz a multiplicação cruzada. Então, nós teríamos aí 12 vezes x dá 12x, é igual a 36 vezes 200. Então, 12x tem que ser igual a 36 vezes 200, pessoal, 720. Beleza? 720 não, né? 7.200. O 12 está multiplicando, vai descer dividindo, então é 7.200 dividido por 12. 7.200 dividido por 12, o resultado é 600. Beleza? Então, a alternativa correta aqui, 600. 36 máquinas produziriam aí 600 coletes. Beleza? Dá para verificar se está certo? Dá. Ó, de 12 para 36, o que a gente fez? Multiplicou por 3. Então, como as grandezas são diretamente proporcionais, a quantidade de coletes também seria multiplicada por 3, e 200 vezes 3 dá 600. É o que nós encontramos aí. Bacana? Bora para a próxima questão, então? Próxima questão aí na tela diz o seguinte: 12 policiais militares foram mapeados de acordo com o rendimento de 90 dias, em 90 dias, beleza? Trabalhando todos eles durante 8 horas por dia, verificou-se que eles conseguiam produzir 288 páginas
de um relatório sobre criminalidade local. Sendo assim, em quantos dias de 6 horas trabalhadas, 15 policiais militares produzirão 192 páginas desse mesmo relatório? Pessoal, percebam que agora nós temos 3 grandezas envolvidas. Nós temos a quantidade de policiais, certo? Os dias trabalhados e as páginas produzidas. Então, nós estamos falando aqui de uma regrinha de 3 composta, beleza? Então, vamos lá anotar. A gente sabe que 12 policiais, certo? Durante 90 dias, né? Trabalhando aí durante 8 horas por dia, certo? Verificou que eles conseguiriam aí 288 páginas, tranquilo? Sendo assim, quantos dias? Então, a nossa incógnita vai ficar aí nos dias, né? De 6 horas trabalhadas, 15 policiais militares produzirão aí 192 páginas, tranquilo? Então, bora lá. Eu falei 3 grandezas, mas são 4 na verdade, né? Vamos verificar aqui, vamos montar a tabelinha. 12 policiais. Vamos lá. 12 policiais, né? Durante 90 dias, trabalhando aí durante 8 horas por dia, conseguiram 288 páginas de um relatório sobre criminalidade local. Opa, quase que não sai. Sendo assim, em quantos dias? Então vamos lá, aqui a gente tem policiais, aqui nós temos os dias, aqui nós temos as horas trabalhadas por dia e aqui nós temos as páginas. Beleza? Então vamos lá. Quantos dias? Então eu quero determinar a quantidade de dias, ok? Quantos dias de 6 horas de trabalho? Então ele vai passar a trabalhar 6 horas aí. 15 policiais, beleza? 15 policiais produzirão 192 páginas, tranquilo? Encaixou tudo aí embaixo do outro, né? Quantidade de policiais, dias embaixo de dias, horas embaixo de horas e páginas embaixo de páginas, beleza? Agora nós vamos aí para a nossa análise, beleza? Vamos analisar aqui, pessoal. Fixa onde tem a incógnita. A incógnita está aqui nos dias. Fixou? Vamos analisar em relação às outras grandezas se são diretamente ou inversamente proporcionais, beleza? Então vamos lá. Começando aqui pelo número de policiais. Pessoal, se a gente aumenta o número de policiais, nós vamos precisar de mais ou menos dias para realizar a tarefa? De menos, né? Tô colocando mais gente para trabalhar, vai demorar menos. Então essas grandezas são inversamente proporcionais. Marca um izinho. Agora vamos para dias e horas. Se eu estou diminuindo as horas trabalhadas por dia, eu vou precisar de mais dias para realizar a tarefa, não é? Olha, se eu diminuo a quantidade de horas que eu trabalho por dia, eu vou precisar de mais dias. Então também são o quê? Inversamente proporcionais. Marca lá. Agora, dias com a quantidade de páginas. Se eu aumento a quantidade de páginas que eu preciso fazer, eu vou precisar de mais dias para fazer. As duas setinhas estão para cima, as grandezas aqui são diretamente proporcionais, beleza? Feito isso, o que é que nós vamos fazer? Montar, certo? A nossa regra. Mantém, né? Começando sempre aí onde tem a incógnita, monta a fração. Então, 90 sobre x tem que ser igual. Número de policiais, 12 e 15. É inversamente? Então, inverte a fração. Não é 12 com 15 ali, então vai ficar 15 sobre 12. Vezes horas. Horas, em relação aos dias, também deu inversamente proporcional. Se deu inversamente, o izinho lá está mandando você inverter a fração. O inverso de 8 sobre 6 é 6 sobre 8. E a quantidade de páginas deu diretamente proporcional. Se deu diretamente proporcional, escreve do jeitinho que está lá, sem inverter. Beleza? Agora é só fazer a multiplicação e encontrar o valor de x. Para isso, pessoal, a gente pode fazer algumas simplificações. Olha, 6 dá para simplificar aqui, né? Dividindo todo mundo por 6. 6 dividido por 6 dá 1. 12 por 6 dá 2.
Tranquilo? Dá para simplificar também o quê? 2 aqui com 288. 288 dividido por 2 vai dar 144. Tranquilo? 144, pessoal, ainda dá para simplificar aqui com o 8 que está aqui embaixo. Beleza? Vamos simplificar por 2, todo mundo? 144 dividido por 2, resultado vai dar 72. E 8 dividido por 2 dá 4. Tranquilo? Estão acompanhando aí? Ainda dá para simplificar por 2. Vamos simplificar por 2 aqui. 4 dividido por 2 dá 2. 72 dividido por 2 dá 36. E ainda dá para simplificar por 2. 2 dividido por 2 dá 1. E 36 dividido por 2 dá 18. Beleza? Então vamos lá. Os números que estão riscados aí, eles já foram embora, certo? Apenas os que não estão riscados. Gente, 192 e 15, será que dá para simplificar? Dá para simplificar, vamos ver? 192 dá para dividir por 3 e 15 também dá para dividir por 3. 15 dividido por 3 dá 5, beleza? E 192 dividido por 3, vamos ver quanto é que dá. Pega 192, divide por 3. Isso aqui dá 6, 6 vezes 3, 18. 19 menos 18 dá 1, desce o 2, e agora dá 4. 4 vezes 3, 4 vezes 3 aqui, dá 12. Resto 0. Então, 192 dividido por 3 vai dar 64. Tranquilo? Dá para simplificar mais, beleza? O 18 e o 64 aqui, olha. Divide por 2. 18 por 2 dá 9. 64 dividido por 2 vai dar 32, beleza? Agora, acho que não dá para simplificar mais. Pessoal, se vocês não se sentem à vontade em fazer essa simplificação, podem fazer 15 vezes 6 vezes 288. Depois, fazer a multiplicação que está aqui embaixo também. Depois, dividir um pelo outro, beleza? Eu gosto de fazer assim, porque para mim fica mais simples, tranquilo? Então, vamos lá, resolver o que sobrou. Pessoal, vamos lá. Eu vou continuar aqui, beleza? Nesse cantinho aqui, que vai dar certo. Sobrou, então, 90 sobre x, beleza? E o que sobrou aqui em cima? Sobrou 5, vezes 1 dá 5, vezes 9, 45. Sobre, embaixo, o que sobrou embaixo aí pra gente? Sobrou o 32, né? Sobrou aqui o 1, 1 vezes 32, 32. Prontinho. O que a gente faz? Aí agora faz a multiplicação cruzada. Ao efetuar a multiplicação cruzada, nós vamos ter o seguinte, ó, 45 vezes x dá 45x, é igual a 32 vezes 90, beleza? O 45 está multiplicando, vai descer dividindo, então é 32 vezes 90 dividido por 45, beleza? Percebam que eu posso simplificar o 90 com 45, 90 dividido por 45 dá 2. Então, o que sobra aí pra gente? Que x vai ser igual a 32 vezes 2, que dá 64. Prontinho. 64, então, alternativa correta, letra B de bola, beleza? Então, esses 12 policiais aí, né? Na realidade, esses 15 policiais vão demorar aí 64 dias trabalhando 6 horas por dia para produzir aí 192 páginas desse relatório. Bacana? Então, pessoal, é assim que a gente resolve as questõezinhas aí a respeito de regra de 3 composta, beleza? Que a gente pegou 4 incógnitas. 4 incógnitas não, 4 grandezas, beleza? Então, a gente pode fazer simplificando dessa maneira. Vou apagar aqui o que a gente fez, só para eu falar uma coisa com vocês. É o seguinte, eu fui simplificando, certo? Mas, se vocês não se sentirem à vontade para fazer a simplificação, vocês podem fazer a multiplicação, certo? Do pessoal que está aqui em cima, depois resolve a multiplicação de quem está aqui embaixo, divide um pelo outro, né? Ou faz a multiplicação cruzada que vocês vão chegar aí nos mesmos 64, beleza? Então, regrinha de 3 composta é dessa maneira, beleza?
Pessoal, eu vou finalizar a aula por aqui. Na próxima aula, nós vamos ver uns problemas específicos aí, certo? A respeito de encher tanques aí com várias torneiras, com o ralo aberto, certo? Então, são as questões específicas que envolvem aí regra de 3 e razão e proporção, beleza? Nós também vamos fazer alguns exercícios a mais aí a respeito de regra de 3 simples e regra de 3 compostas, só para dar uma relembrada. Bacana? Então, pessoal, espero que vocês estejam gostando, estejam aprendendo. Muito obrigado pela atenção de vocês, um forte abraço e até a próxima.